Glória a Deus. Bom a gente estar junto mais uma vez nessa noite. E a gente continua com a nossa série, né? Cresçamos em tudo, porque afinal há muita coisa para crescer em Cristo Jesus, né? O crescimento em Jesus nunca estagna, nunca para. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito caro para o metodismo, né? Muito caro para nós e desenvolvido largamente pelo fundador da nossa igreja, que é o Wesley. A gente vai falar sobre santificação. Aliás, né, afinal de contas, o que é isso? Para refletir com vocês, eu vou apenas levantar agora 2 versículos que serão muito básicos para nós compreendermos o processo da santificação. E no decorrer da ministração nós vamos levantar outros ainda, porque é um tema vastíssimo na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. Se você puder compartilhar comigo, o primeiro versículo que eu quero ler com vocês como base é 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Primeira Coríntios, capítulo de número 1, verso 30. Acho que está projetado aí também para a gente. 1 Coríntios 1,30 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. E o outro texto que eu quero ler com vocês está em Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quando Wesley fala de santificação, ele apresenta a santificação dentro de um quadro maior, que ele chama presença da graça de Deus. E ele vai organizar essa manifestação gratuita de Deus em nossa vida por aquilo que ele chama de graça preveniente. Significa, vem antes de tudo. É quando a gente interpreta aquele versículo assim: Deus nos amou primeiro e nós respondemos ao amor de Deus, né? Isso é a graça preveniente. Por como você se despertaria para a realidade de Deus se não partisse dele expressão de amor por sua vida? É o amor de Deus por sua vida que te desperta para uma resposta. E o Wesley então vai dizer que esse primeiro contato, ele parte de Deus para com a gente, e não da gente para com Deus, né? Deus nos amou, e esse amor nos leva a responder com a nossa vida. Wesley também vai dizer que na sequência, ele vai chamar e colocar a graça de Deus no que ele chama de graça justificadora. Mais uma vez agora então, quando você quer responder ao amor de Deus, como que nós podemos deixar de ser, segundo a palavra de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência, vivendo em pecado, separados da presença de Deus, e nos tornar agora então filhos, nos tornar aceitos de novo, nos tornarmos parte de novo, né? Para desfrutarmos a presença de Deus, para que Deus também desfrute da nossa presença, da nossa companhia. Então aí tem a obra redentora em Cristo Jesus, porque quem nos justifica, vai dizer a palavra de Deus, é Jesus. Ele que veio e sem pecado se colocou na cruz por nós, aspergiu seu sangue naquela cruz, derramou o seu sangue, que era sangue inocente, para que a partir daí todos nós e cada um de nós pudesse ser justificado. Então a nossa salvação não se estabelece, ou a graça salvadora também é outro nome, não se estabelece a partir de nós, mas também se estabelece a partir da ação de Deus em vir ao nosso encontro, e Ele nos justifica, e Ele olha para nós e nos considera filhos em Cristo Jesus.
Cristo Jesus, então, é a mediação, é a única mediação entre nós e Deus. Devemos passar por Ele, crer nele, para que nós sejamos salvos. E por fim, Wesley vai falar de graça santificadora, que é o que a gente vai, na verdade, tratar mais de perto hoje. Mas vamos continuar mostrando esses níveis da santificação, que nada mais é do que graça de Deus que nos cobre, graça de Deus que nos conduz. Vou voltar primeiro em 1 Coríntios 1,30 para dizer os termos desse versículo que me inspiraram, juntamente com o texto de Romanos, para nós destacarmos 3 momentos, 3 elementos, 3 níveis em que acontece em nós o desenvolvimento da santidade. O texto vai dizer assim: mas vós sois dele. De quem? De Deus. Por que somos de Deus? Ele vai dizer, somos dele em Cristo Jesus. Então ele completa, o qual para nós foi feito por Deus, Jesus foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Prestamos bem atenção nessas 3 dinâmicas, só que aqui eu vou citar de trás para frente. Em Cristo, primeiro, somos redenção. Deus nos visita com o seu amor, nós respondemos sim ao amor de Deus e recebemos redenção. Redenção dos nossos pecados. O encontro com Ele, a partir de quem? De Jesus Cristo, que nos justifica, que nos santifica, que é a segunda palavra, para que nós alcancemos sabedoria e justiça de Deus. Quando lemos também Romanos 6, nós vamos perceber essa mesma tríade, esses 3 níveis vão aparecer nesse versículo. Agora, porém, diz o texto, libertados do pecado, graça justificadora, a obra de Jesus que nos liberta do pecado, ou seja, estamos numa condição de liberdade para com Deus, na presença do Senhor, transformados, nossa vida é mudada, a gente deixa uma natureza e recebe outra, vamos ver isso mais detalhadamente, transformados em servos. Eu colocaria aqui outros versículos que vai dizer filhos de Deus, que é uma coisa para dizer que a gente tem pertencimento, servos no sentido do trabalho, do serviço, mas filhos no sentido de quem de fato somos, qual é a nossa identidade. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então a gente percebe um desenvolvimento que acontece a partir do momento que somos resgatados e transformados em Cristo Jesus, e finalmente isso vai gerar para nós vida eterna. Então o primeiro nível nessa noite que eu quero destacar com você a respeito dessa obra completa de Deus que ocorre em nossa vida é falar sobre redenção, para usar o versículo, para falar de libertos e transformados em filhos de Deus, também citado nos versículos que lemos. Perceba que aqui a gente então está tratando do tema da conversão, do tema de que Deus nos amou e nós, respondendo a esse amor, dissemos sim. E como dissemos sim? Dissemos sim quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Dissemos sim quando nós aceitamos a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, como mesmo a palavra vai dizer, foi uma obra de redenção. E quando então a gente olha para esse primeiro momento da santificação, é uma santificação da nossa condição e do nosso estado humano, da nossa condição, da nossa situação antes de conhecermos a Deus, antes de a partir de Jesus sermos reconciliados com Deus. Diz assim, nesse processo inicial da santificação, nós estamos sendo tratados em nosso passado daquilo que não mais prevalece, que é o que a gente chama de pecado. E como é que a gente tem certeza disso? Quando a gente vê lá em Apocalipse 2,14, quando Jesus está falando a umas das igrejas e tratando o pecado daquela igreja, ele vai concluir que uma vez tratado o pecado daquela igreja, ela receberia vestes novas
ela se vestiria de novas vestimentas, vestimentas da santidade. Então a obra de nos tirarmos do pecado e nos colocarmos agora numa vida com Deus é por intermédio de Jesus Cristo. Todo o processo de santificação na sua vida, de total mudança, vai acontecer a partir do momento que você entrega sua vida a Jesus. Quando você não busca por suas próprias forças e merecimentos a justiça e a sabedoria de Deus, mas a acolhem quando você aceita Jesus. E aqui ainda acontece uma coisa que para nós metodistas é muito importante, qual seja, recebemos o Espírito da promessa. A teologia, sobretudo mais recente, inaugurada pelo pentecostalismo, vai pegar a pessoa do Espírito Santo e dividi-la pelo menos em duas. Porque eles não podem negar a Bíblia, porque a Bíblia diz que quando aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo por promessa. Então, o Espírito Santo, se entendemos que ele é uma pessoa, você recebe uma pessoa pela metade? Você recebe uma pessoa em partes? Não, a pessoa é completa, a pessoa é inteira. Pensa bem se o Espírito Santo ia pegar de si mesmo e dizer assim, não, vou te dar um pouquinho de mim, você vai ficar só com uma parte dos meus membros, uma parte daquilo que eu tenho a oferecer a você. Ou nosso Deus é um Deus de abundância, de plenitude, ou não. Ou o Espírito Santo nos é concedido por inteiro e por completo, ou a gente está meio equivocado. O que os pentecostais, então, vão chamar de batismo no Espírito Santo, irmãos e irmãs, nós vamos entender que isso acontece em nós pelo processo da santificação que Deus vai operar, que vem exatamente depois desse momento da nossa conversão, que vem exatamente porque agora recebemos a pessoa do Espírito Santo em nós, e é o Espírito Santo em nós, a partir do momento em que passamos a dar a Ele autonomia para tratar conosco, dar a Ele condição de moldar a nossa vida, dar a Ele condição de mudar os nossos pensamentos que focavam só em nós, dar a Ele condição de nos conduzir pelo caminho de Deus. O que vai acontecer? A cada dia a gente vai deixar de ter o controle, a cada dia a gente vai deixar de assumir as rédeas da nossa vida, e a cada dia nós vamos colocar essas rédeas na mão do Espírito Santo. Na minha concepção, não é que o Espírito Santo foi dado pela metade. Na minha concepção é que nós precisamos passar por um processo chamado santificação. E quanto mais nós nos entregamos, praticamos e permitimos o Espírito Santo tratar a nossa vida, mais a plenitude dele, mais ele terá poder e mais ele terá a nossa vida nas mãos dele, de modo que então ele poderá nos usar completamente segundo sua obra e sua ação. E onde a gente percebe isso? No texto que nós estamos lendo aqui. A gente vai perceber isso quando então a gente, por exemplo, abre lá em Efésios 2, 1 a 7, que vai dizer o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, o autor começa falando como éramos antes de aceitarmos a Jesus. Percebe que antes de você aceitar a Jesus e o Espírito Santo trabalhar a sua vida, quem decidia as coisas? Era você. Antes de você perceber que Deus queria, portanto, desenvolver o caráter dele de santidade na sua vida, como que você definia caráter? Como que você definia pureza? A
partir da herança que você recebeu dos seus pais. De repente, na escola, os valores que a escola procurou incutir em você. Ou quem sabe, das suas próprias experiências de erros e acertos, e você então foi ali dizendo, não, isso aqui está mais correto. Ou porque você foi para a filosofia e começou a ler autores que estudaram o ser humano, e então foram criando as teorias, né, do conhecimento do ser humano, e a partir dali eles foram definindo o que era certo e o que era errado, né? Você pega, por exemplo, Immanuel Kant, ele vai falar do imperativo categórico, que ele diz assim, aquilo que você, portanto, espera que as pessoas façam com você, você também deve praticar isso, para que, portanto, toda a sociedade possa partir de um princípio do bem, um princípio em que todas as pessoas serão respeitadas e avançarão. E ele vai destrinchar, né, isso em diversas áreas, na área do conhecimento, na área da ética propriamente dita, da moral, da estética, né? Ou então, você vai concluir, afinal de contas, quando chega a vida adulta, poxa, agora, né, as minhas escolhas dirão quem eu sou. Irmãos e irmãs, por isso que é tão difícil a gente deixar que o Espírito Santo tome a nossa vida por inteiro e conduza a nossa vida por inteiro. Por isso que há uma luta, diz Paulo, entre a carne e o Espírito. Depois que você aceita Jesus, vai haver um confronto constante na sua vida. Você, depois que aceita Jesus, vai começar a checar seus valores, não mais porque você chegou às conclusões suas a respeito do que é bom e mal, mas agora, se você aceitou Jesus e o Espírito Santo habita em você, ele vai começar a dizer agora como que o bem se estabelece a partir de Deus, como que o amor ao próximo se estabelece a partir de Deus, como que as suas relações com as outras pessoas se estabelecem a partir de Deus, e como o seu relacionamento com Deus se dá a partir dele, não de você. Por isso é difícil. Por isso que certa vez Paulo disse lá no capítulo 7, 1 Coríntios, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu aborreço, constantemente os membros do meu corpo estão praticando isso. Ele assume que há então esse embate, e nós precisamos assumir isso de vez, porque outrora, diz o texto bíblico, nós andávamos segundo nossos próprios caminhos, que para os caminhos de Deus estão errados, que para os caminhos de Deus estamos desobedientes, que para o que Deus planejou e projetou para a nossa vida, nós não estamos indo bem no caminho. E o texto está dizendo isso. Agora vai continuar, mas Deus, versículo de número 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, falamos sobre isso já, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, né, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Claro que aqui a gente tem uma perspectiva da igreja como corpo de Cristo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma perspectiva aqui de que a obra que o Espírito Santo fará em nossa vida de santidade, nos levando a olhar para aquilo que nós decidíamos segundo nossos próprios interesses e ensinos, e que agora precisamos aprender tudo de novo com o Espírito Santo. E que agora, mesmo sendo doutores, como, né, aquele que foi ter com Jesus chamado Nicodemos era, Jesus diz para ele o quê? Você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Porque se você não fizer parte da igreja, opção pela a igreja, que é a minha igreja, e entender que agora a sua vida se define pelo Espírito Santo, seu doutorado tirado no judaísmo não vai te levar a lugar nenhum. Vamos parar um pouquinho e vamos pensar. Viver uma vida de santificação é difícil, é complicada.
Porque nesse mundo, desde que nascemos, o que a gente aprende? A duras penas, a como ser seres humanos melhores. Há muitas doutrinas humanistas que vão perseguir e buscar esses princípios, mas tudo a partir do ser humano, tudo a partir do foco humano. Quando o Espírito Santo, então, assume a nossa vida, ele vai começar, então, a colocar em conflito no nosso coração e a nos colocar diante da realidade que vivíamos e da nova realidade em Deus que Ele quer que vivamos. Olha como o texto termina. Juntamente com Cristo, então, nos ressuscitou, ou seja, viramos nova criatura, nascemos para uma nova realidade, perdemos a nossa natureza humana e assumimos uma natureza em Cristo, a maneira de Cristo, como Cristo. E o texto vai dizer: e nos fez assentar nos lugares celestiais também em Cristo Jesus. Aí eu pergunto: de que vai adiantar o seu doutorado humano nas regiões celestiais? O que você vai fazer? Com a sua especialização em filosofia, com a sua especialização em teologia, com a sua especialização em história, em psicologia, com o seu trabalho regular na área que você atua? De que isso adianta nas regiões celestiais? De que, de repente, aquilo que você entregou sua vida, por exemplo, com o alvo de juntar riquezas, de que isso adianta nas regiões celestiais? Nada. Por isso é tão difícil. Porque quando nós somos regenerados em Cristo Jesus, nós adquirimos uma natureza espiritual dele. E as coisas agora são decididas num outro âmbito, não é nem o âmbito natural, é no âmbito espiritual. E se nós não começarmos a treinar a nossa vida nesse âmbito espiritual, e como é que isso acontece? Pelas disciplinas espirituais. Se você não investir tempo em conhecer a Deus pela oração, se você não investir tempo em conhecer a Deus pela palavra dele, se você não insistir em conhecer o Espírito Santo, olhando para dentro de você mesmo e permitindo que sua vida vá mudando, segundo o que ele for dialogando com você, e ele faz isso, o que a gente vai fazer nas regiões celestiais? Como é que lá nós vamos trabalhar, militar, ser servos? Como é que lá a gente vai realizar as coisas segundo a vontade de Deus, se não aprendemos isso? Acompanhe comigo. O que eu quero que nós entendamos é que a santificação, então, é um processo para a nossa vida toda. Desde o momento que convertemos e entregamos nossa vida a Jesus, recebemos o Espírito Santo e queremos andar com Deus, a gente tem que rever tudo. Imagina, você que já converteu, casada, tem que rever o casamento, tudo. Você que estava nos seus negócios e entrou na lógica do mundo, na lógica de mercado, que então não importa o quanto você vai ganhar, que isso é normal, a custas de que você vai fazer o que isso é normal. Agora você vai ter que colocar na sua, os ensinamentos de Jesus, que ele vai dizer assim: não são os valentes e poderosos que herdam o meu reino, mas são os pequeninos, que podem entrar e comer. Aqueles que aceitam o meu reino, e muitas vezes é mais fácil, como aquela parábola que, olha, já que os convidados não querem, vão por todos os lugares, por todas as vielas, por todos os buracos e tragam. Quem quiser vir, virá e comerá da minha mesa. E os servos fizeram aquilo, e ele falou assim: tem lugar ainda? Então volta lá e busca o resto. Como nós vamos aceitar pessoas que antes, no nosso padrão de caráter, de moral,
de ética não cabiam, e agora nós temos que repensar, porque Deus não olha e não quer olhar mais para o filho da ira. Deus não quer mais olhar para aquele que não conhecia Jesus e por causa disso desviou-se para o pior que o ser humano pode fazer, mas Deus ainda olha para esse e vê nele alguém a ser resgatado. Deus olha para ele e vê como você foi resgatado, que essa pessoa também é digna de conhecê-lo, conhecer o seu amor, conhecer a sua abundância, viver pelo Espírito Santo. Então a gente vai ter que agora começar a assumir isso, tratar o nosso caráter agora segundo o caráter de Deus, que mesmo antes, quando éramos filhos da ira, Ele nos abraçou, Ele nos amou, Ele nos acolheu, e quando dissemos sim, nos deu o seu Espírito, e agora de novo, Ele quer ainda continuar tratando o nosso caráter, a nossa vida, quer que vivamos no fim. A santificação, portanto, é como diz o versículo que lemos no começo: tendes o vosso fruto para a santificação, ou seja, as obras das nossas mãos agora precisam fazer aparecer, mostrar os valores de Deus nesse mundo. Jesus diz: quem ama esse mundo e anda conforme esse mundo é inimigo de Deus e é amigo do diabo. É dura essa palavra, né? É dura essa palavra, porque ele fala: o meu reino não pode ser medido da mesma maneira. Porque para que eu vou criar um novo reino? Para que vocês estão vivendo as primícias desse reino no Espírito Santo, se ele é do mesmo jeito, se ele tem os mesmos padrões, se ele tem a mesma lógica, se ele funciona do mesmo jeito? Então, certamente, o reino de Deus é diferente. Por isso que tem um conselho, por exemplo, de Hebreus 12:15, que vai dizer assim: já que você tem que então transformar toda a sua vida, sair de uma pessoa que vê simplesmente a partir da carne humana e agora ver a partir do Espírito de Deus, apenas ele militar nesse mundo e agora militar nas regiões celestiais, cuide para que ninguém fique afastado da presença de Deus, da graça de Deus. O Senhor então deseja que agora a sua vida passe por uma transformação contínua até alcançar a plenitude. Por isso que lá em Romanos 2, versículo 2, vai dizer, que nós devemos buscar a mudança da nossa mente, porque a mente comanda o corpo. Por isso que na igreja Jesus é a cabeça e nós somos os membros, que Ele é que comanda, Ele é que diz o que cada um de nós deve fazer. Isso é difícil. Vai me falar que você não estava louco para chegar à autonomia e falar assim: eu mando em mim, eu faço as coisas que eu quero, eu faço as coisas do jeito que eu quero. Imagina agora ter que pegar de novo e colocar isso tudo sob o árbitro de Deus, e pegar todas as suas coisas e dizer: se afinal de contas, o que Deus diz disso? Colocar na balança dele isso, está pesado demais? Está passando pela peneira de Deus? E eu estou abrindo mão daquilo que não serve mais? Então, irmãos e irmãs, a santificação, ela deve abranger toda a nossa vida. Olha o que diz, lá em Efésios capítulo 4, 22 e 24. No sentido de que, quando ao trato passado, já despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Essa palavra é feia, mas só apenas quer dizer desejos, vontades humanas, que elas em si não são equivocadas, mas podem terminar muito mal, E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A gente vive hoje um tempo no mundo, não é só no cristianismo, da redescoberta e da importância da nossa vida emocional, Ela em algum momento, em nome da razão, foi colocada de lado, como se nossas emoções não dissessem nada. Nós somos seres completos, racionais e emocionais.
Mas a gente parece trabalhar do pêndulo de Foucault aí, né? Que é um outro teórico. A gente fica andando de um extremo para o outro extremo. E parece que agora, por exemplo, né, a gente vê isso muito, se você trabalha uma liturgia escrita, pontuada, não é espiritual. Se você vai na igreja e não tem uma catarse emocional, um despertamento emocional, um sentimento que mexe com você por dentro, Deus não falou, você não foi edificado. Precisamos cuidar muito disso, porque no dia a dia não são as emoções, né, somente que estão regendo a nossa vida, principalmente em nossas decisões. Se só a emoção fizer isso, a gente vai correr muitos riscos. Por quê? Porque ela é apaixonante, ela não tem limite. E a nossa razão ao lado das emoções é que vai fazer a gente perguntar assim: não, peraí, Jesus está de acordo com isso? Ou eu estou agindo em nome do comportamento coletivo que está aí nessa direção? Espera aí, o Espírito Santo está dizendo que essa decisão que eu estou tomando é aquela que de fato vai me conduzir segundo a palavra do Senhor? Sem o entendimento, a gente corre muitos riscos. Então, nós precisamos, além daquilo que o mundo estabelece, que é valorizar muitas as nossas emoções, como diz o texto bíblico aqui, não abrir mão do entendimento, né? Eis que vos digo, então ele vai falar assim: isso vos afirmo, irmãos. Acho que meu texto aqui mudou, está aqui, ó. Então ele vai continuar dizendo, no 24: e vos revistais então do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, né? Então Deus faz uma distinção entre o que éramos antes de recebermos o Espírito Santo e o que seremos agora. Ou seja, precisamos assumir agora a mente e o caráter de Cristo. E para isso a gente precisa, como eu estava dizendo, consultar a palavra de Deus sempre, ouvir e discernir segundo a voz do Espírito Santo sempre, para que a gente viva uma vida de santidade. Eu quero terminar já citando a última parte do versículo de Romanos, que vai dizer que a gente alcança a vida eterna. A santidade que nós vivemos aqui, toda essa luta que nós vivemos aqui, de nos convertermos, de nos arrependermos, de passarmos pelo novo nascimento, de colocarmos toda a nossa vida agora em transformação, baseada na vontade, na palavra de Deus, tem um fim no processo, que é a vida eterna. Ela é a nossa maior esperança. Ela deve ser aquele nosso maior sonho. Ela deve nos inspirar como a nossa maior recompensa e realização em Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 54, vai falar da redenção do corpo e da glorificação que nos aguarda. Um processo que vai acontecer com a segunda vinda de Jesus. Diz o texto: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo traz a realidade de que a vida eterna nos é assegurada em Cristo também, que ressuscitou dentre os mortos. Ele desenvolve uma teologia todo particular, e que hoje, eu diria assim, com tanta teologia, com tanta igreja, está virando a outras variantes da de Paulo, porque Paulo é simples. Paulo entende assim: eu morri, eu não vou para o céu hoje. Eu morri,
eu não fico vagando por aí, né? Eu morri, eu não tenho condição de ver os meus entes queridos e nem a igreja continuando a fazer a obra. Ele fala, os que morrem no Senhor estão como quem? Dorme. Essa é a teologia paulina. Significa isso. Ele está dizendo assim, quem está dormindo tem razão de alguma coisa, ainda que esteja falando alguma coisa? Dormindo. Quem está dormindo pode definir o futuro da vida de alguém? Quem está dormindo pode dar algum conselho a alguém? Quem está dormindo pode velar, guardar, cuidar da vida de alguém? Não. Mas muitas vezes a gente vai participar de sepultamentos, porque agora você está no céu, velando por nós, cuidando de nós, olhando por nós, vivendo a vida do reino. Eu não vou dizer que não haja variantes teológicas, mas não a de Paulo. Paulo está dizendo assim, todos nós que morremos, vamos ficar num estado de dormência, até a segunda volta de Jesus, quando estes ressuscitarão primeiro, e eles então terão corpos incorruptíveis, porque a carne e sangue são corruptíveis, a vida eterna é marcada pela eternidade, né? Já diz a palavra, o termo. Então na eternidade só pode haver imortalidade e incorrupção, porque se há corrupção, logo aquilo que é corrompido se destrói. Então ele vai dizer, e aí ele chega a pensar, se Jesus voltar no nosso tempo, nós que estamos vivos seremos transformados. O nosso corpo de corrupção será incorruptível e nós seremos, providos de imortalidade. Essa é a teologia paulina. Então, se você está esperando a segunda volta de Jesus, continue, porque pode acontecer no seu tempo. E segundo Paulo, você experimentará ser transformado em vida, de corrupto para incorrupto, de uma pessoa que morre para experimentar a imortalidade. Você vai experimentar essa vida porque você desenvolveu em Cristo e agora a sua santificação é completa e é plena. Nossa hora avançou um pouquinho, eu quero terminar antes de ministrar a ceia, só mostrando um quadro para vocês entenderem rapidinho tudo isso que eu levei aqui 40 minutos para falar. Wesley vai dizer que a nossa vida é como uma casa. Então ele vai mostrar para nós que a entrada de uma casa, ali o pátio, o alpendre, isso é num contexto mais norte-americano e europeu, onde você sobe a escadinha e antes da porta de entrada tem aquele hallzinho onde o pessoal coloca uma cadeira de balanço e fica ali, é o alpendre. Ou então a garagem da casa, que abre o portão e você tem o primeiro acesso. Ele vai dizer que a nossa vida com Deus começa assim. Deus nos dá o acesso ao território dele, a área, a propriedade dele, e está aberto, não tem grade, não tem portão, você já pode entrar e chegar diante da casa, ninguém vai te impedir, ninguém pode te impedir, você terá acesso direto a ele, porque ele deu esse acesso. E aí então, é o que a gente falava aqui daquele primeiro momento, de conversão, de graça preveniente, quando a gente dá a resposta e entra. Então o segundo momento está a porta lá, o que seria a porta? Jesus, ele mesmo fala, eu sou a porta, aquele que entra em mim encontrará descanso, Então Jesus é aquele que vai abrir a porta do reino de Deus para a gente entrar, tem que passar por ele. Então falávamos desse momento de santificação, em que agora a gente é regenerado, em que agora a gente se torna filho de Deus, em que agora a gente recebe o Espírito Santo. E tem o interior da casa. O interior da casa vai ser todo o processo agora de conhecimento. Eu, por exemplo, aprendi na minha casa que quando eu vou à casa de alguém, eu não chego lá entrando na cozinha, abrindo a geladeira, entrando no quarto, abrindo o guarda-roupa da pessoa. Você faz isso? É assim. Quando entramos para dentro da casa de Deus, Deus quer mostrar tudo para a gente. Ele quer ser um excelente anfitrião. E nessa hora a gente tem que decidir conhecer com Ele.
fazer o caminho com Ele, conhecer a casa de Deus. E é então quando o Espírito Santo trabalha na gente. Aí você vai falar assim, mas meu quarto não é assim. Mas Deus fala, o meu quarto é melhor. Dá uma mudada lá, limpa aquele cantinho sujo, trata daquela baguncinha que você deixa lá e ela faz parte da sua vida, trata aquilo lá, vai ser melhor, né? Minha cama é mais macia. Ele vai te levar para a cozinha. Jesus falou assim, aí você vai perceber, no reino de Deus não falta alimento, aqui pode faltar, aqui as pessoas podem te considerar menor, inadequada, ignorante, sem acesso aos espaços. No interior da casa de Deus você vai ter acesso à cozinha, não vai faltar comida, e da melhor, não vai faltar sentar na mesa com Ele, na mesa, né? Dos pequenos aos maiores, porque no meu tempo os pequenos sentavam pelos cantos. Não, a mesa de Deus é grande, todo mundo vai sentar na mesa e vai poder se expressar. Então, santificação é isso, o Espírito Santo quer mostrar a você a casa de Deus, o interior do reino de Deus, todas as coisas, e te chama a fazer opção pela maneira que é a casa de Deus. Não essa casa aqui que você aprendeu, mas a casa do jeito de Deus. Então eu queria só mostrar um pouquinho essa figura para vocês entenderem o que nós ministramos nessa noite. Incentivar você, procure a santificação, que nada mais é do que mudar a sua mente, colocar todas as suas convicções e decisões agora, aprendendo com o Espírito Santo aquilo que Deus diz a respeito, para que você possa mudar e agora fazer do jeito de Deus e não do seu jeito como era antes, porque Deus fez novas todas as coisas na sua vida. Amém?